Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao ano letivo de 2021. Sei que o ano passado não foi nada fácil, né, para ninguém, mas espero que esse ano seja um pouco mais tranquilo. Eu sou a professora Karine Fernandes, eu sou professora de língua portuguesa, tá? Eu vou estar auxiliando vocês aqui, né, pelo ensino online, pelo ensino remoto por enquanto. Espero que vocês gostem das aulas. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem contar comigo, podem contar com os demais professores, com a coordenação. Estamos todos juntos aqui para poder ajudar vocês da melhor maneira que for possível, para que vocês assimilem a matéria, para que vocês aprendam o conteúdo, tá bom? E espero que seja um ano leve, um ano tranquilo e que a gente se dê super bem, mesmo que por uma tela de computador. Bom, pessoal, a gente vai começar a nossa aula pelo capítulo 1, tá? Esse capítulo ele tem o título de Gosto se discute, tá? Acho que sim, né? Mas o que interessa pra gente é a parte de gramática. E a gente vai ver um pouquinho sobre figuras de linguagem. E aí tá figuras de linguagem 1, porque tá divididas, as figuras de linguagem elas foram divididas em 2 capítulos. Então a gente vai ter a parte 1 e a parte 2, justamente porque essa matéria é um pouquinho grande, né? Então aí nesse caso, eles dividiram para não ficar massivo, pesado e tudo mais. Eu sei que alguns alunos já estudaram ao longo do 7º, 8º ano, viram algumas figuras de linguagem, outros podem não ter visto, então os que não viram vão ter oportunidade de estudar agora, e os que já viram vão ter oportunidade de relembrar agora um pouquinho essa matéria, né? E essa matéria é muito importante para quem quer fazer concurso, ela cai bastante aí nos concursos, tá bom? Então, vamos começar aí a nossa aula. Deixa eu passar meu slide aqui, né? Com os probleminhas técnicos. Bom, as figuras de linguagem, gente, elas são recursos que são utilizados para dar um novo sentido para as palavras ou expressões. O que acontece? A gente tem sempre palavras no sentido denotativo ou conotativo. O que isso quer dizer, professora? O sentido denotativo é o sentido literal, é o sentido do dicionário. O sentido conotativo são os outros sentidos que são atribuídos às palavras. A nossa língua ela é rica, ela é diversificada e a gente atribui novos sentidos às palavras. Então, por exemplo, se eu pego a palavra cachorro, se eu abrir um dicionário, a palavra cachorro, o primeiro sentido que eu vou achar lá vai estar se referindo ao animal, domesticado, mamífero, tudo mais. E aí, se eu falo assim, ó, comprei um cachorro. Esse cachorro, ele tá se referindo a esse sentido literal, ao sentido do dicionário, ao sentido denotativo da palavra, ao sentido real, né? Agora, eu posso pegar essa mesma palavra cachorro e dar um novo significado para ela. Depende do contexto em que eu emprego essa palavra. Se eu falo assim, ó, ai, meu namorado é um cachorro, aí eu tô dando um sentido diferente. Não é de um animal, mas eu tô querendo dizer aí, né, que ele não é uma boa pessoa, que ele não presta muito, que ele é um sem vergonha, nesse sentido, né? Então, as figuras de linguagem, elas tornam a linguagem mais rica e mais expressiva. Onde que a gente encontra, normalmente, as figuras de linguagem? Em poesia, em música, é muito comum também, né? Todos os textos aí que não têm um compromisso com a realidade, elas são mais fáceis de serem encontradas. Então, a primeira figura de linguagem que a gente vai ver hoje é a elipse. A elipse, ela serve para omitir um termo em uma frase que não foi mencionado anteriormente. Então, se eu falo assim, ó, comprei uma roupa nova. Então, tem um termo aqui que não aparece na frase, mas poderia aparecer, tá? E ele não foi mencionado. Então, comprei uma roupa nova. Quem comprei? Eu, né? Então, eu tenho uma elipse de sujeito. Por quê? O sujeito aqui nesse caso, ele foi omitido, ele não aparece, por isso que é uma elipse. Então, eu falar, eu comprei uma roupa nova ou comprei uma roupa nova, você vai entender dos dois jeitos, né?
A elipse, ó, a omissão do termo, ela não vai prejudicar na compreensão da frase. Você vai entender das duas formas. Só que para ser elipse, o eu aqui não pode aparecer. O eu, ele foi omitido. Por isso que fica comprei uma roupa nova, tá? Então, o termo aí, ele foi omitido da frase e ele não foi mencionado anteriormente, ele nunca apareceu nessa frase aí. Nós temos também o zeugma, que é uma outra figura de linguagem. E ele é conhecido como um tipo de elipse, ele é um primo da elipse. Por quê? Ele também é usado para omitir termos na oração, só que diferente da elipse, esses termos eles já apareceram anteriormente. Enquanto na elipse lá, o comprei uma roupa nova, o eu, né, que foi omitido, ele não tinha aparecido, aqui no zeugma, o termo tem que ter aparecido, tá? O intuito do zeugma é evitar repetições que são desnecessárias, para poder o texto não ficar chato, repetitivo, etc. Então, olha o exemplo. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, do Chico Buarque. Então, percebam que o era aqui, ele foi omitido em todas as continuações aqui e substituído pela vírgula. Então, aqui a gente já tem o zeugma. Por quê? Porque ele já apareceu anteriormente. Enquanto aqui, ó, o eu não tinha aparecido anteriormente, aqui o era apareceu anteriormente. Entenderam a diferença entre os dois? Olha a tirinha. Você é um colírio para meus olhos. Ó, um descongestionante nasal para meu nariz. Um antiácido para o meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar. E aí, gente, aconteceu aqui também um caso de zeugma. Por quê? Ele fala aqui, ó, você é. E aí, um colírio para meus olhos, um descongestionante nasal para o meu nariz e um antiácido para o meu estômago. Mas o você é não foi repetido. Então, por isso que é um caso também de zeugma, porque ele omitiu alguma coisa que já havia aparecido anteriormente. Belezinha? Nós temos o polissíndeto. Ele é caracterizado pelo uso excessivo de conectivos. Conectivos, as conjunções. Olha aqui, gente. Poli, né? Poli é 4 ou mais. Então, é em excesso. Normalmente, ele é usado para poder dar ênfase. Então, olha o exemplo. Não entendo minha filha. Ou chora, ou grita, ou reclama, ou se entristece, ou se chateia. Parece que nunca está bem. Então, esse ou, repetido aqui diversas vezes, ele é um exemplo de polissíndeto. Ele está sendo usado aqui justamente para enfatizar, né? Então, essa repetição aqui, ó, é a figura de linguagem que a gente está vendo. Então, olha esse exemplo da tirinha. Mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca. Então, a gente tem a repetição aqui, ó, do se for também, né? 3 vezes. Então, isso aqui também é um caso de polissíndeto, beleza? Depois, pessoal, nós temos o assíndeto. O a, gente, ele dá a ideia de negação. Então, se o polissíndeto é a repetição excessiva de conectivos, o assíndeto é a falta, né, a omissão de conectivos. A gente não vai ter, aí nesse caso, a presença de conectivos. Então, os conectivos normalmente são substituídos aí por vírgulas. Então, olha o exemplo. Vim, vi, venci. Então, aqui eu não tenho conectivo, né? Então, o conectivo aqui foi substituído pela vírgula. Por isso, é um caso de assíndeto. Olha esse exemplo. A tua raça de aventura quis ter a terra, o céu, o mar. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar, né? Uma parte aí de um textinho de Cecília Meirelles. Então, percebam que no lugar do conectivo, a gente tem vírgula. Se a gente tem vírgula, é um caso de assíndeto, já que falta aí o conectivo. A gente tem também a anáfora. A anáfora, gente, ela é caracterizada pela repetição de uma palavra ou expressão
Só que essa repetição vai acontecer sempre no início de uma frase, tá? E é comum ela aumentar a expressividade da mensagem quando ela repete aí os termos de maneira consecutiva. Então, olha o exemplo. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria. Era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Então, eu tenho essa repetição do era uma estrela aqui 3 vezes. Então, por isso, eu tenho um caso aqui de anáfora. Beleza? Tranquilo? Devido a essa repetição, sempre no começo da frase. Olha o outro exemplo. Doutor, eu tô com falta de ar. Só, pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Então, a gente tem a repetição aqui também, né, de falta diversas vezes aqui, sempre no começo. Beleza? Então, esse é um caso de anáfora. Tranquilo? Aí você pode falar assim: poxa, professora, mas aqui também eu tive uma repetição no começo da frase. Tranquilo, mas o ser é um conectivo, é uma conjunção. Por isso que ele é um polissíndeto, certo? A anáfora é uma repetição sempre de uma palavra ou expressão no começo da frase. Não necessariamente vai ser um conectivo ou uma conjunção. Essa é a diferença. Peguei vocês. Depois da anáfora, nós temos a aliteração. A aliteração, gente, ela ocorre pela repetição de sons de consoantes ou de sons consonantais. Ele é usado para poder intensificar o ritmo aí no caso, né? Ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O que tá me dando um ritmo aí? A aliteração. Justamente pelo fato de ter essa repetição do R aqui diversas vezes. Então, pelo R ser uma consoante e se repetir aqui, eu tenho a aliteração. A assonância já é a repetição de sons de vogais, sons vocálicos. Ele também intensifica o ritmo. Essa desmensura de paixão é loucura do coração. Então, eu tenho aqui, ó, o on sendo repetido, né, na letra do Djavan, gerando também aí, nesse caso, né, o ritmo, a rima. Pleonasmo. O pleonasmo, ele serve para intensificar o sentido de uma palavra por meio de uma repetição, né? Ele vai dar mais ênfase ali por meio de uma repetição. Mas nós temos 2 tipos de pleonasmo. Nós temos o pleonasmo que é vicioso, que vai ser aquele pleonasmo que a gente fala que ele é desnecessário. O que é isso? Ele é redundante, ele é um vício de linguagem. Por quê? Ele pode acontecer pela falta de atenção, né? É o famoso vício de linguagem, a gente está tão acostumado a falar assim. Ou, muitas vezes, o pouco conhecimento das regras da gramática faz com que a gente utilize o pleonasmo vicioso, dentre outros motivos. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, ver com os olhos. Tem como você subir para baixo. Então, é desnecessário você falar que você vai subir para cima. Você pode falar, eu vou subir, né? Vou ver com os olhos. Eu vou ver. Se você vai ver é com os olhos, não tem como ver de outra maneira, né? Então, esse tipo de pleonasmo é conhecido como pleonasmo vicioso. Mas a gente tem também o pleonasmo literário, que ele é usado com a intenção poética. E aí, qual que é a intenção? É dar mais expressividade ao texto. Então, o pleonasmo literário, ele é feito de maneira proposital, tá? Não foi feito sem querer, que nem aqui. A gente fala subir para cima sem querer. Agora, aqui, o pleonasmo literário, o autor, ele fez aquilo de propósito, tá? É comum achar em poemas, em músicas e assim por diante. E rir meu riso e derramar meu pranto. Então, é um trecho de Vinícius de Moraes. Se ele vai rir um riso. Lembrando que, como é um pleonasmo literário, foi proposital isso aqui, beleza? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido aí, né, agradável para vocês, passar esse tempinho junto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem que vocês podem contar comigo, podem contar com a coordenação, podem contar com todos nós. E é isso, tá bom, galerinha? Um beijo para vocês e até a próxima!